Vamos agora à estética transcendental de Kant. O cenário de fundo da discussão é a disputa sobre a natureza do espaço entre Newton e Leibniz, a natureza do espaço e do tempo. Newton tinha uma concepção absoluta. Espaço e tempo são únicos, absolutos e imutáveis, dentro deles se encontrando os corpos físicos. Assim, o espaço é como um grande container que contém toda a realidade dos objetos físicos. Leibniz tinha uma concepção relacional do espaço e tempo. Espaço e tempo são constituídos através das relações entre os corpos físicos. Exemplo: estar acima de, um corpo está embaixo de, um corpo está ao lado de outro. E assim vão sendo constituídas as relações espaciais. Ou então ainda, um evento ocorre antes de outro, depois de outro, simultaneamente, no mesmo momento. E assim o tempo é construído relacionalmente. Em geral, tanto a concepção absoluta quanto a relativa admitem a objetividade última do espaço e do tempo. Isso é a reação mais natural. São objetivos, espaço e tempo. Kant rejeita isso. Para ele, se espaço e tempo forem objetivos, a matemática e a geometria, que dependem do espaço e tempo para se constituírem, não podem ter a sua universalidade e necessidade garantida, pois, para Kant, elas não são analíticas. Então, se elas são sintéticas, elas precisam ser sintéticas a priori e não a posteriori. E, portanto, se elas se constituem no espaço e tempo não podem ser a posteriori. Eles precisam ser pertencentes ao sujeito. Mas se é assim, então elas precisarão ser sintéticas a posteriori, ou seja, dependentes da experiência. Por isso, Kant não pode admitir que espaço e tempo sejam objetivos. Essa é a premissa, é o problema que ele tem e que ele tenta resolver imaginativamente, mas muitos diriam sem sucesso. Antes de começar a expor o pensamento de Kant na estética, é preciso distinguir entre transcendente, que é um conceito negativo, e transcendental, que é um conceito positivo em Kant. Transcendente é aquilo que ultrapassa toda a experiência. A metafísica pré-kantiana, que pretendia conhecer aquilo que ultrapassa a experiência, era transcendente. Transcendental são as condições supremas para qualquer tipo de conhecimento. Espaço e tempo, categorias, as ideias da razão, tudo isso pertence ao domínio do transcendental. A estética transcendental, do grego estesis, sensação, visa mostrar como são possíveis a matemática e a geometria. Para Kant, a matemática e a geometria são conhecimento universal, de caráter intuitivo, a geometria requerendo espaço e tempo, e a matemática requerendo apenas o tempo. Elas são universais porque, para ele, espaço e tempo não pertencem ao mundo externo em si mesmo, mas à própria mente. Precisa ser assim. Eles são formas a priori da intuição sensível, dotadas de universalidade e residindo na mente. Por se encontrarem na mente, as matemáticas são a priori, independentes da experiência, pois as formas a priori da intuição se lhes sobrepõem, espaço e tempo. Mas por que espaço e tempo são condições a priori de toda experiência e não são resultados da experiência? Argumentos de Kant. Primeiro, qualquer sensação de coisas externas pressupõe a intuição do espaço e tempo. Está presente em todas as intuições. Leibniz diria que as duas coisas vêm conjuntamente. Assim eu não vejo tanta força no argumento
de Kant. 2. Se você pensa em relações como acima, ao lado de, você já a situa no espaço. Se x está ao lado de y, você já assume a ideia de espaço. O mesmo com o antes e depois no tempo, acredita ele. Mas também pode-se dizer que as duas coisas vêm juntas, quem sabe. 3. Você não pode imaginar objetos sem espaço, mas pode imaginar o espaço sem objetos, acredita ele. Se você tem uma sala e começa a retirar os objetos, sobra um espaço. Espaço sem objetos. Acontece que existem as paredes da sala que são objetos. E, portanto, essa prova não foi realizada, a menos que você retire as paredes da sala. Bom, vai sobrar talvez o campus universitário. Você precisa retirá-lo. Vai retirar também o planeta Terra e todo o universo. E o que sobra? Talvez não sobre nada. Nem espaço, nem tempo. Bom, mas vamos lá. Além disso, espaço e tempo são únicos e ilimitados, não podendo ser abrangidos por conceitos. Isso é algo interessante. Um conceito geral é algo sobre o qual pode cair um número indeterminado de objetos. Por exemplo, o conceito de casa. Sobre ele caem muitas casas, muitos objetos casa. Mas isso não acontece aqui. Espaço e tempo são únicos. Não existe mais de um único espaço, mais de um único tempo. Para Kant, esses argumentos mostram que espaço e tempo não são nem produtos da experiência nem conceitos. Logo, eles só podem ser formas a priori de nossa mente. Eles são esquemas vazios, que se tornam perceptíveis no ato de formação de conteúdos empíricos. A conclusão é a oposição fora, objeto, versus dentro, onde encontramos, primeiro, o sentido externo, que recebe os estímulos sob a forma espacial, de modo que toda sensação nos parece extensa. E depois nós temos o chamado sentido interno, condição imediata das aparências internas, imediata das aparências externas, e recebe os estímulos sob a forma do tempo. Assim, tempo é a forma do sentido interno, mas também, de certa forma, do externo também, pois toda sensação ocupa um lugar no tempo. É forma do sentido interno e também do externo, porque quando nós temos a experiência fenomenal, essa experiência fenomenal é subjetiva. Então, mesmo que ela seja espacial, ela também será interna e, portanto, será objeto da intuição temporal. Para Kant, o espaço é a forma de tudo que é percebido pelo sentido externo, como vimos, e o tempo é a forma de tudo o que é percebido pelo sentido interno, essencialmente, basicamente. Da síntese da matéria constituída pelos dados sensoriais sobre a forma do espaço e tempo, resulta o que ele chama de fenômeno. A intuição humana é só sensível, ela é fenomenal. Só Deus teria uma intuição intelectual, uma intuição não sensorial dos objetos. Estabelecidos esses princípios, Kant conclui que a matemática e a geometria são ciências porque são formadas de proposições universais e extensivas do conhecimento humano. E essa universalidade só é possível porque espaço e tempo, que acompanham todas as proposições geométricas e matemáticas, são formas a priori e, portanto, universais. Isso não quer dizer que espaço e tempo não sejam de modo algum reais, como nos sonhos. Eles são idealidades transcendentais e realidades empíricas. Kant tem alguma razão para tentar defender
E realmente nada se prova em matemática e geometria apenas pela análise conceitual. É preciso síntese. É sempre preciso o uso dos sentidos. A questão é se essa síntese consiste realmente na adição de algo. Bom, exemplos. De Kant, a reta distância mais curta entre dois pontos, isso pode ser considerado uma definição de uma proposição analítica. Não é um bom exemplo, mas existem outros. Só uma única reta pode cortar outra em um ponto formando um ângulo reto com a primeira. Bom, como nós sabemos disso? Primeiro desenhamos, apelamos à nossa intuição espacial e depois vemos que isso vale universalmente na geometria euclidiana. Considera agora, de forma mais clara, mais detalhada, o teorema de Euclides. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Kant nota que não é uma proposição analítica, pois o predicado não está contido no sujeito. Uma proposição sintética. Poderia ser outro número qualquer. Precisamos de uma prova. Mas essa prova não se dá por meio de análise, mas por síntese, por construção. Nós precisamos dessa figura que está aí, construir mais linhas para provar que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Ou assim parece ser. Também a aritmética sintética a priori. Considere o juízo 2 mais 2 igual a 4. 4 não está no sujeito 2 mais 2. Pensa Kant. Para ele, é sintético que se mostra quando consideramos uma prova como a proposta por Leibniz. Qual é a prova de Leibniz? 2 mais 2 igual, entre parênteses, 1 mais 1, mais, entre parênteses, 1 mais 1. Porque a definição de 2 é 1 mais 1. Agora, se nós tomarmos para o lado esquerdo as duas definições de 2, 1 mais 1 mais 1 mais 1, nós temos, tirando os parênteses, a mesma coisa que 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ok, não há problema. Agora, no terceiro passo, nós consideramos outra vez que a definição de 2 é 1 mais 1. Então, nós temos 2, ou seja, entre parênteses 1 mais 1, mais 1, mais 1. Isso é o mesmo do que o que estava lá em cima. Ora, nós podemos dizer também que 2 mais 1 mais 1. Substituindo 1 mais 1 que estava no parênteses por 2. Não há problema. 2 é igual a 1 mais 1. 2 se define como 1 mais 1. Então, nós temos 2 mais 1 mais 1. Outro passo. Definição de 3 é 2 mais 1. Então, nós podemos juntar 2 mais 1 entre parênteses, mais 1. Isso é a mesma fórmula anterior. Significa a mesma coisa que a fórmula anterior. Ora, mais 2 mais 1 é a mesma coisa que 3. Então, nós temos esse novo passo, 3 mais 1. Agora, 4 é definido como 3 mais 1. Portanto, nós chegamos a 4. 2 mais 2 é igual a 4. Kant não acha que essa seja uma prova analítica, pois ela se dá no tempo. A matemática requer o tempo, como a geometria. Para mim, isso é obviamente uma prova analítica. Uma prova de que 2 mais 2 igual a 4 é uma proposição analítica. Bom, essa variável do tempo é também questionável, ou pelo menos não é aceita hoje em dia. Começa a se tornar claro que o conhecimento humano se produz para Kant entre dois termos opostos que são incognoscíveis: o objeto, ou a coisa em si, ou nômeno, do lado objetivo, e o sujeito entendido como X ou eu transcendental do lado subjetivo. Pois só conhecemos o que se dá sob as condições transcendentais do conhecimento, que são os fenômenos, que quando são objetivos formam a natureza
e quando subjetivos formam o eu empírico. Mais do que isso, além da natureza e aquém do eu empírico, nós não podemos efetivamente conhecer. Para Anthony Kenny, essa é a parte mais fraca da crítica à estética transcendental, pois pouco tempo depois foram desenvolvidas geometrias não euclidianas, e mais tarde Einstein demonstrou que o próprio espaço físico objetivo é do tipo não euclidiano. Daí que pode ser uma questão de análise se tais e tais teoremas se deduzem de tais e tais axiomas. Enquanto, por outro lado, é uma questão sintética a posteriori, se um dado axioma, por exemplo, das paralelas na geometria euclidiana, vale para o nosso mundo. Se você mistura as duas coisas, você pode ter a impressão do sintético a priori nas matemáticas e geometria. Além disso, demonstrou-se além da dúvida que a tentativa de Kant de fundamentar a aritmética na intuição é falha. Essa é a opinião de Kenny.